Municipal de Meio Ambiente é constituído por representantes de toda a sociedade. O que preconiza a lei que criou o Conselho Municipal de Meio Ambiente é justamente nós sermos os norteadores de uma política ambiental diferenciada. Então, nós vamos aqui ter especialistas que podem vir a falar, nós vamos ter uma pauta, inclusive, sobre regularização fundiária, que é importante, é uma demanda séria, ocupação de áreas de riscos, e a área de risco deve ser revista na cidade, né? Mas, conselheira Valquíria, com todo o respeito, eu entendo sua indignação, mas eu não acho que algumas colocações que você fez, não serve que cada um está de um lado aqui. São pontos de vista que tem que buscar consenso. Nós estamos aqui para buscar um consenso para resolver problemas e soluções da cidade. A defesa da regularização fundiária eu acho muito pertinente, correta e segura. Com relação à defesa dos pontos de vista ambientais, é o item principal. Não, mas você fez uma citação que você coloca os conselheiros, e eu me sinto atingido como presidente, porque para mim, se fosse em relação a uma ação correta da sua parte e me ofendessem, eu também me sentiria ofendido. E é um trabalho da comissão, e de uma reunião na qual eu fiz parte. Não, eu não vou abrir a palavra para você, já receber as inscrições. É a presidência que está falando. Nós podemos divergir, é saudável, por isso que nós somos um conselho. Agora, vamos tentar manter uma linha de relacionamento, não tem problema. Vai ter momentos, Valquíria, nós estamos deliberando favoravelmente. Não, você fez uma colocação aqui sobre... Eu me senti, pela posição que a gente colocou dentro da comissão. Eu, como ambientalista que eu sou, me senti, entendeu? Por favor, a presidência está falando, então eu vou passar a próxima palavra para o Rafael, por favor. Aproveitando, Rafael, o ensejo, queria parabenizar você pela eleição no Conselho da APA, hoje APA. Soube que você estava lá assumindo a presidência ontem, né? Então a gente deseja aqui o Condema todo sucesso no trabalho do novo grupo, que tem vários conselheiros aqui. Parabenizo também o conselheiro Seba, que foi presidente até então, e levou os trabalhos da melhor maneira possível, foi bastante leal e correto na condução também da eleição, vai estar presente certamente lá, contribuindo com os trabalhos, com a experiência que ele tem no histórico da APA, e o Condema está à disposição como um braço para apoiar o que for necessário nos trabalhos que você tem a realizar lá. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, até ia fazer essa consideração na fala dos conselheiros, mas eu queria também agradecer todo o acompanhamento e apoio que a presidência do Condema deu, né, durante o processo eleitoral, o teu acompanhamento, a tua presença nas reuniões. De fato, acho que foi uma vitória importante. Também queria agradecer aqui publicamente o Seba, que em que pese a gente, né, disputou a presidência, foi um adversário muito correto, enfim, jogamos limpo, e eu também espero que o Seba, como conselheiro, possa colaborar bastante com a gestão do Congeapa daqui para frente. Bom, fazendo as considerações com relação a isso, dando apoio ao parecer apresentado pelo Mário, eu acho que é só para a gente separar um pouco as questões. Acho que a primeira coisa, o presidente foi muito feliz de falar que a gente tem que superar um pouco a desqualificação das posições divergentes. Acho que foi muito feliz com relação a isso. Entrando no mérito, eu acho que é importante a gente deixar claro o seguinte: me preocupa um pouco, às vezes, os argumentos, e demonstra, mais uma vez, que a atual administração, de maneira geral, assim como as anteriores, carece um pouco de uma visão global de cidade. E a gente vem insistindo muito nessa questão, que nós deveríamos, sim, não olhar só para isso, mas pensar em termos globais. E aí sim, a Prefeitura de Campinas está mais do que atrasada no processo de elaboração e de abertura das discussões, por exemplo, do plano diretor de Campinas. Então, uma outra questão importante é a gente tomar cuidado com os argumentos que foi colocado aqui pela Secretaria de Habitação, no que se refere a uma avenida de pobre, né? Então a gente faz a avenida para evitar outras, entre aspas, invasões, entre aspas. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque se a gente não tem uma política urbana, habitacional no município, as pessoas estão ocupando locais inadequados.
Mas se tivesse uma política de habitação séria e consistente, as pessoas não estariam indo lá morar em locais inadequados para elas. Então, essa é uma outra questão. E aí sim, presidente, nós não podemos ter uma visão simplista de achar que uma avenida resolve os problemas. Né? Então, a gente asfalta, traça um retão aqui, e aí está tudo resolvido os problemas daquela região. Né? E aí, presidente, eu não acho que é não ter a avenida para não ter nada no lugar, como foi falado. Essa é uma visão, como o conselheiro Thiago bem disse, antiquada. Lá nós não somos contra que tem alguma coisa lá. Tem que ter alguma coisa lá. Tem que ter um parque. Tem que ter um parque. Tem que ter toda uma situação. Inclusive para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram lá. Isso sim é uma visão simplista, achar que vamos fazer um avenidão que assim a gente resolve os problemas locais. Então, é importante dizer isso. Se a Prefeitura Municipal de Campinas ainda não tem uma visão global de cidade, este conselho tem que começar a ter. Aqui é o local de defesa e de garantia, como a própria lei que institui o conselho diz, que nós temos que pensar no meio ambiente urbano natural e construído, então, e pensar na qualidade de vida de toda a cidade. Né? Eu acho que já está mais do que claro que nós temos que preservar os nossos cursos d'água, enfim. Então, eu queria parabenizar o trabalho do Mário, dizer que eu concordo com ele, e dizer que é isso, me preocupa. Eu acho que a atual situação ambiental e social do Brasil e do mundo exigiria, inclusive, visões mais complexas de problemas complexos. E não é uma avenida que vai resolver os problemas tão complexos como esse. Obrigado. Próximo conselheiro, Mário, para encerrar depois. Sou eu que escrevo. Então, em primeiro lugar, eu conselho. Só uma pergunta, por favor. Esse é o último parecer ou tem mais? O problema é um órgão tripartite. Na parte que cabe ao poder público, tem a Secretaria Municipal de Habitação, que é um conselheiro aqui com plenos poderes. Assim como a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, de Assuntos Jurídicos, do Verde, da Educação. Saúde. Então, Da saúde. Então, está representado. Estamos concordando com a LP. Nós queremos que esse dinheiro venha para Campinas, ajude a resolver esses problemas. Nós achamos muito bom que as equipes das várias secretarias tenham conseguido esse dinheiro. Inclusive o Renato, que não está aqui, ontem comentou que o quarto projeto apresentado no Ministério da Cidade, ou seja, não é imutável. O projeto pode ser modificado. Então não sei. Então não sei. O que eu entendi é... Tá bom. Então, nós estamos dando que sim, a LP a projeto nesses termos que colocamos. As questões que nós estamos colocando têm a ver com a questão ambiental. Eu vou resumir. O que nós queremos é quando seja delineado o projeto executivo para a licença de instalação, seja rediscutida essa questão do viário. Aí já tem um cenário diferente do que eu pensava. Eu vou mostrar por quê. Essas daqui, pelo Federico, são vias existentes, aquelas escuras. Aquela. Essas são vias existentes pavimentadas. Essa. Isso branco é que vai ser acrescentado. Então, o nosso questionamento é, tudo isso aqui pode ligar, tudo bem, mas aqui pode ligar aqui. Ordem, por favor. Pode ligar aqui. Ou seja, esse aqui, esse aqui é o nosso questionamento. Esse aqui é o nosso questionamento. Ou seja, por que não fazer tudo isso área verde? A questão das ambulâncias, você pode ter até uma rua interna, mas com calçamento de pedra, para andar a pé, para andar de bicicleta, a ambulância entra. Mas não precisa carros andando aqui a 40, 50, 60 km por hora. Depois vai ter que colocar lombada. Eu moro na frente do córrego Rio Ribeirão das Pedras.
todo o pessoal que vai no Colégio Rio Branco passa na minha frente, 7:30 da manhã, meio-dia e 5:30 da tarde. Eu preferiria não ter essa rua aí. E ter desde aí até o córrego todo verde. Percebe? Então, esse aqui é o nosso questionamento. Nosso questionamento está basicamente aí. Nós não estamos negando a LP. Né? Nós queremos que isso seja rediscutido. É basicamente isso. Por inscrição, por favor, você vai poder falar sobre. Você vai ter a sua fala naquela apresentação sobre regularização fundiária. E você pode aproveitar a oportunidade para contribuir. Já está votado, nós já votamos, já está votado, não, já está definido o parecer favorável. Nós estamos fazendo levantamentos importantes, vocês têm que entender isso. O governo não vai vir aqui e querer que a gente justificar a qualquer situação. Eu sei, Simone, mas a gente já fez isso na comissão técnica. Por favor, Marcelo. A gente já fez isso na comissão técnica, a gente convoca vocês lá para isso, né? Que é justamente para a gente poder ter a dúvida. Estratégias para obter o desenvolvimento sustentável integram a ecologia e a tecnologia. A sustentabilidade está se introduzindo em todas as atividades humanas e as disciplinas de desenho e ao planejamento urbano. O que está acontecendo? A gente está aproveitando a oportunidade dos pareceres técnicos do CONDEMA para trazer à luz do conhecimento, tanto dos técnicos da administração pública, e poder elevar essa contribuição para o debate do plano diretor futuro da cidade, aspectos que devem ser considerados. Você tem, a gente sabe, existe, conselheiros, uma diretriz macroviária aprovada no plano de 2006, que dá o direito para que seja traçado aquela avenida. Tá? Isso está preconizado em lei. Então, a prefeitura tem o direito, sim, de propor o uso para aquelas áreas. Isso não quer dizer que a proposta não possa incluir aspectos eco-urbanísticos que possam trazer maior resultado. Um dos meus questionamentos é o seguinte: como é que você coloca um parque linear, que você coloca a área quadrada de área verde em comparação com a área permeabilizada do entorno, e para a pessoa ter que atravessar ali para ir no parque, e ela vai ficar fazendo exercício físico e respirando todo o gás carbônico que os carros vão estar passando ali? É um problema que a gente enfrenta em todas as cidades do Brasil, e a gente está tendo uma discussão aqui, como a gente teve com vocês lá na reunião técnica, porque os técnicos, eles seguem um termo de referência que vem lá de Brasília para você poder conseguir ter acesso ao recurso financeiro. Aí você tem as restrições legais administrativas que o plano diretor estabelece, tá? E você tem a urgência do gestor público de querer fazer as coisas acontecerem. E nem sempre essa somatória, ela é pragmática, ou esse pragmatismo, ele é adequado para a cidade. Porque a gente tem projetos que são incompletos, ineficazes, inadequados, trazem problemas futuros para a cidade. Eu gostaria de incluir no parecer, senhor coordenador da Comissão de Análise de Território, aí, já levando eu fiz uma explanação lá no dia, para que houvesse, no parecer, citasse a inclusão da ciclovia, minimamente isso deveria haver, já que vai fazer aquela pilha de avenida lá, pelo menos se prevê a ciclovia, né? Está previsto. Então está ótimo, era isso que eu queria falar. E eu vou colocar em votação o projeto. Por favor, Marcelo, eu já encerrei as falas. Pois não. O parecer, pode ler o parecer final, por favor, conselheiro? Claro. Isso que... Nós estamos num debate importante, porque independente da conclusão favorável ao projeto, você vai entender agora, Marcelo. A gente está trazendo aqui uma discussão, porque a gente vai ter uma revisão de plano diretor daqui a pouco. E pelo menos essa revisão, vamos tentar incluir nela um pensamento de planejamento de cidade sustentável, e não mais um planejamento igual ao que a gente tinha anteriormente. Então, o protocolo é 2012/10-53542, né?
O objeto é saneamento integrado da microbacia do Córrego Santa Lúcia, PAC Santa Lúcia. Conselheiros, E, assim sendo, esta comissão concorda com a concessão da licença prévia, ressalvando, contudo, os condicionantes dos dois PTA elaborados pela Prefeitura. Todos os condicionantes acima deverão estar equacionados por ocasião da análise por esta comissão da futura licença de implantação, de instalação. E o que foi colocado aqui em cima, os considerados da comissão, é a questão do viário. Basicamente são os considerados. Né? Então, viário pode ser, chamar a atenção. Como questões, os outros que tiveram ficou como condicionantes. Essa que eu não entendi. Não, questões ali, ele coloca no final de todos os países. Por que questões? Não, desculpa, por que questões? Condicionantes é porque basicamente está na mesma linha. Aqui questões, porque nós queremos que isso seja modificado. Essa que é a questão. Não foi o que a CI trazer para não foi o que foi falado para nós na reunião. A reunião falou o seguinte: não, o viário não seria modificado, mas adequações do ponto de vista que nós levantamos enquanto ciclovia, melhoria da qualidade do parque, da área ambiental, foi colocado que é possível. E aí ficou combinado com as 3 secretarias presentes que nós incluiríamos isso na condicionante. Entendeu? Fazer essa alteração do viário. Então, a do viário nós sabemos, pode ser incluído, exatamente, e é isso que está sendo dito aí. Foi o que nós conversamos lá. Entendeu? Peraí, Mário. Então, essa característica, a confusão, não tem como alterar o projeto. As outras todas as alterações sugeridas por vocês, isso é possível. Agora, o viário não é infelizmente. Com licença, eu estava presente na reunião. Então não dá para votar. Espera um pouquinho, vamos lá. Espera um pouquinho. Conselheiros, por favor. Nós podemos dar um parecer negativo, se for o caso. O pleno é que decide. Eu não vou colocar em votação, gente. Não faz diferença A nenhuma comissão também. fez a análise. Se ela der o parecer, nós vamos votar. Ou a favor ou contra. O pleno que vai decidir, entendeu? Eu não estou falando que vai ser esse parecer, que vai ser essa decisão. A gente vai respeitar a condução da comissão. Bom, eu só queria esclarecer uma parte aí que não está muito nítida. A primeira coisa, eu queria lamentar a ausência do representante da CEINFRA, porque tornaria tudo mais claro. O que eu entendi no decorrer da reunião técnica dito pelo representante da CEINFRA, o Renato, é de que, se nós viéssemos a criar uma objeção em relação ao sistema viário, ainda, apesar de ter sido aprovado o projeto da fase 1, ele se sentiria na obrigação de procurar atender a reivindicação que nós colocaríamos, independente do nível de problema que isso pudesse trazer a CEINFRA, tá certo? Isso foi o que eu entendi, e é por isso que consta do parecer. Okay? Em votação, o parecer. Favoráveis. Vai alterar o viário ou não vai alterar o viário? Isso eu quero saber para poder votar. Porque se for manter o projeto do jeito que está, eu vou votar Qual é o contrário. parecer específico da claro. comissão? Muda o viário ou não vai Conselheiro mudar o viário? Vocês estão dando parecer. Deixar de forma clara, mesmo que a gente tenha que mudar o texto, então, para tal. Quanto aos conselheiros que estão preocupados com o restante da pauta e com o tempo da reunião, vocês podem ficar tranquilos, porque a pauta hoje exclusiva praticamente nós temos leitura de alguns documentos com aprovações bem objetivas e uma apresentação objetiva sobre regularização fundiária na sequência. Por favor. Só enquanto ele. Eu acho que a fala do Hugo mesmo, acho que pelo tamanho do projeto, pela complexidade, a gente deveria chamar o pai do projeto aí para falar. Então, ele deveria estar aqui, quem realmente, como ele participou com vocês lá da comissão, acho que aqui merecia. Posso ler o que está escrito? Então, aqui diz assim: ponderamos
Concordamos com? Certo? A regularização integral, o viário, urbanística, social, etc. Execução de obras de saneamento. Aprimoramento das condições habitacionais. Recuperação e melhoria da função ambiental. Regularização fundiária final, entrega título. Para tanto, deverão o seguinte plano. Maximizar a implantação de áreas verdes. Quer dizer, tudo que puder ser ocupado com área verde, seja ocupado. Acrescer mata ciliar Por favor. da margem do córrego. Priorizar a implantação da ciclovia e equipamento público de lazer. Esta comissão insiste na necessidade de uma reavaliação da proposta viária, considerando a mobilidade urbana no contexto da qualidade ambiental. Mantemos nos entendimento de que as vias marginais do viário paralela impedem o eventual aproveitamento dessas áreas pela comunidade local. A reavaliação da localização dessas vias conviria enormemente, até porque este projeto visa implantar uma via marginal nesses clarinhos onde hoje não há via marginal nenhuma. Se fosse que já está, tudo bem, mas como não está, é aquilo que estou falando, não vamos volver a pensar como se pensou no passado. Ficou claro, senhores conselheiros? Então tem que ser um parecer desfavorável. Desculpa, mas está meio problema. Para parecer favorável, recomenda que seja viário. Eu acho que tem que ser mais duro. Vamos nos inscrever, se vocês quiserem, então, por favor. Eu vou abrir 3 inscrições, não mais do que isso, de 1 minuto.